Olá pessoal, bem-vindo aqui para o nosso Café com Negócios, programa semanal aqui do selo VetSign, ainda aqui no modelo via internet, via Zoom, né, fazendo as gravações. Ainda não podemos reutilizar o estúdio, ainda está bloqueado para a gente, mas vamos continuar trazendo aí pessoas, veterinários interessantes, com temas mais interessantes ainda, para enriquecer a classe veterinária de conhecimento e até de negócios, né? Hoje eu trouxe aqui, direto de Jundiaí, o Dr. Lucas de Carvalho Navarras. Ele é formado pela USP, a Faculdade de Medicina Veterinária da USP, pós-graduado em Cardiologia pela Amplivepa, pós-graduado em Docência para Ensino Superior na Unip, diretor de regionais da Sociedade Brasileira de Cardiologia Veterinária, membro do Conselho Consultivo da Federesp, sócio proprietário da Climev Especialidades Jundiaí, membro da equipe NAIA de Cardiologia Veterinária, professor de Clínica Médica da Unip lá de Campinas, né? Lucas, obrigado por estar presente aí com a gente, dedicando esse tempinho aqui para a gente fazer a gravação, passar o seu conhecimento aí, que só pelo currículo já dá para ver que é grande, né? E Lucas, já te apresentei, fala um pouquinho para nós então, conta a tua historinha aí, resumidamente, lá quando você se formou na USP, passando pelas pós, né, e o que você está fazendo hoje aqui. Tá bom, faz tempo, né, Marcos? Na verdade, primeiro eu queria agradecer, né, o convite do Márcio, né, ao mesmo tempo também parabenizar pelo programa, por esse olhar mais diferenciado aí para os assuntos da veterinária, né, e a gente sabe que o Márcio é um defensor aí justamente do progresso da classe, né, Márcio? Então, parabéns e obrigado. Para você também que está acompanhando a gente, né, que se interessar aí um pouquinho mais pela nossa história, pelo assunto, então a gente conversa aí um pouquinho. Bom, como o Márcio falou, eu sou formado faz um tempinho, quer dizer, ele não falou, mas eu já adiantei, né, desde o século passado, lá na USP, lá na veterinária, e assim, né, na época que eu me formei, as especialidades estavam começando a surgirem, né, na verdade. A gente teria até então as especialidades como disciplinas na faculdade, né? Na prática, ainda a coisa estava iniciando um pouco, né? E mais ou menos lá para o meio da minha faculdade, quando eu estava começando a ter contato com a parte do hospital, com a parte de clínica, na verdade eu brinco que a cardiologia que me procurou, na verdade, porque a gente ainda não... Hoje eu vejo os alunos entram na faculdade já pensando em alguma área, né? Naquela época ainda não era muito assim. E no meio da faculdade surgiu um convite de uma professora para eu fazer uma iniciação científica. E essa professora nada mais era que a professora Maria Helena Lage, né? Que era a mãe da cardiologia aí. Então eu brinco que, na verdade, a cardiologia que me procurou. Então eu agradeço aí a professora. A gente começou a fazer um trabalho de iniciação, não era diretamente ligado a cardio, mas envolvia alguns parâmetros cardíacos, e eu ficava bastante no setor de cardiologia. E aí, daí, foi sempre tendo esse foco, esse olhar, né, mais diferenciado para cardio, na época, na medida do que era possível, o que era possível a gente acompanhar, o que era possível a gente fazer. E aí, quando eu me formei, eu sempre comecei, assim, eu trabalhei com clínica bastante tempo. Na verdade, os meus 10 primeiros anos de formado, eu levava duas coisas mais ou menos simultaneamente, né? E até, Lucas, até essa iniciação com a professora, nunca tinha passado cardio na sua cabeça? Ou já tinha alguma coisinha ali? Assim, não. Na verdade, quando a gente, naquela época, né, o máximo que a gente pensava na faculdade era se você ia trabalhar com clínica, se você ia trabalhar com produção, se você ia trabalhar com inspeção.
Na maioria das vezes era esse a escolha que a gente fazia, né, numa área. Aí sim, eu já sabia que eu optaria pela parte de clínica de pequeno. Mas especialidade, até aquele momento, não. A gente ainda não tinha tido clínica, né? Então a gente ainda não tinha tido contato com as disciplinas separadamente, assim, em áreas. Então, não. Então, em princípio, não. Aí foi a partir daquele momento mesmo. E aí, depois que eu me formei, a gente começou... Na verdade, assim, né, Márcio? Naquela época, era muito... A gente vai até falar um pouco mais à frente aí, mas era muito de estágio, de cursos extras. A gente não tinha ainda nenhuma pós, né, graduação em nenhuma área, na verdade. Se não me engano, a primeira, o curso deve ter sido odonto, e foi, acho que logo depois que eu me formei. Então, na época, ainda não era uma coisa como é hoje, né? Que você vê os alunos, muitas vezes, já inclinados por aquela área. É verdade. Eu também, quando me formei, né? Vou me entregar aqui, me formei em 2000, então... naquela época não tinha muita realmente a questão da especialidade, né? Eu me lembro que eu fui ver na Anclivepa, inclusive, que você fez, eu acho que tinha aberto, não sei se foi 2003, tinha aberto turma para cirurgia de tecidos moles, acho que era uma pós-graduação, e anestesiologia, se eu não me engano, era a outra pós que eu me lembro de ter visto lá na Anclivepa naquela época, né? E o muito bacana é que a gente era levado até as especializações, né, como você falou. Na verdade, a gente não escolhia, né, até porque não existia realmente. Sim. Na verdade, você comentou da Anclivepa e, assim, eu não sei te falar precisamente, mas quando eu fiz a minha pós, era a terceira turma, então eu já estava muitos anos trabalhando com cardio, né, então realmente... quando eu me formei, eu formei em 98, você falou em 2003, então mais ou menos por aí mesmo. Até então, a gente ainda não tinha nada assim, vou fazer para me especializar. Então, foi na base mesmo de estágio, na base de cursos. Na época, logo que eu me formei, quer dizer, durante a faculdade, a Sociedade de Cardiologia já tinha sido fundada, uma sociedade antiga, né, fez 5 anos agora. Então, isso permitia sempre a gente estar ali dentro da área. Então, sim, do meio da faculdade para o final, eu participava aí desses cursos e tal. E na época era basicamente a gente aprender eletro, aprender, claro, a parte clínica, mas para ter uma ideia, o ecocardiograma ainda nem era um exame assim acessível, né? Na verdade, na própria USP a gente ainda não tinha o aparelho. Então, eu fui fazer estágio depois em centros particulares para começar a ter assim o contato, né? Foi até com a doutora Cristina Biducha, que foi uma pioneira aí no ecocardiograma, e eu comecei a fazer estágio com ela. E aí, hoje em dia, a gente já vê que as coisas mudaram bastante, né? E aí a gente já pode partir, então, para falar para o pessoal, né? Lembrar que o vídeo vai estar aí na internet, então nós estamos fazendo em 2020, mas às vezes alguém pode assistir isso aqui lá para 2025 e por aí vai, né? Como que foi esses primeiros avanços aí? Porque você acompanhou da fonte, né? Com a professora, né? A professora Larsen, e veio evoluindo junto, né? Você evoluiu junto com a cardiologia veterinária brasileira, né? Como que foi, Lucas? Você teve que buscar muita coisa fora? Vocês desenvolveram tudo aqui dentro? Como que foi essa evolução aí, que é sempre gostoso da gente apresentar para o pessoal entender que é um terreno desbravado, né? Não foi do nada, assim. Sim. Na verdade, assim, a cardiologia veterinária, o que eu vejo aqui no Brasil, o que ajudou mais foi a extrapolação da cardiologia humana mesmo, né? Então, na época, antes de ter o primeiro curso de eletro que a própria professora Maria Helena desenvolveu na faculdade, a gente fazia o curso do Enéas, né? Então, assim, os primeiros cardios todos aprenderam eletro com ele. E tinham coisas diferentes. A gente já sabia o que era diferente e com as publicações aí sim, de fora, a gente tinha, até agora, até poucos anos atrás, a gente ainda usava o livro do Tillen, né? Que é o livro de eletrocardiograma,
que era a Bíblia do eletro, mas aí agora a gente já começou até a rever muitas coisas então eu diria que de uns 5 anos para cá, muita coisa do que a gente aprendeu até então foi totalmente modificado, né? E a parte de ecocardiograma veio bastante mesmo da medicina. Então, assim, a técnica e tudo mais foi extrapolado de lá. E hoje, no Brasil, a gente tem um dos países que a gente tem uma rotina maior, assim, pensando em ecocardiograma, em quantidade, em número de exames. A gente sabe que mesmo fora, o exame ele ainda é um pouco restrito por outras questões, óbvio, não é questão de equipamento ou de capacitação, mas eles usam menos. Então, assim, aqui no Brasil a gente tem hoje, de 10 anos já tem uma grande diferença, mas de 5 anos para cá a diferença veio também na parte técnica, né? Então a gente tem, cada 2 anos a gente tem um consenso atualizado de tratamento e as coisas realmente mudam muito rapidamente. E hoje, né, para a gente trabalhar realmente com cardiologia e acompanhar tudo isso, você não tem como fazer diferente do que se dedicar exclusivamente, e mesmo assim a gente pensa nas áreas da cardiologia, a gente tem, né, desde a parte clínica, a parte diagnóstica, a parte de exame, a gente vai conversar um pouco mais aí, mas realmente é um leque bem extenso para a gente conseguir acompanhar, né, todo o avanço. Aí equipamento, eu fui junto, né, tecnologia permitiu também muitos avanços aí. Legal. E o que você, assim, vamos dar um panorama para o pessoal, assim, o que a cardiologia começou usando? Foi o eletro mesmo? O primeiro exame, assim, mais usado foi o eletro? Foi. Na verdade, de exame sim. Então, era aquela coisa, a gente até brinca, né? Antigamente o eletro tinha que servir para tudo, né? Hoje, a gente sabe que as indicações são cada vez mais restritas, inclusive pela quantidade de conhecimento que foi se acumulando e descobrindo que os diferenciais deveriam ser feitos de outras formas. Mas, sim, o primeiro foi o eletro. Depois, na sequência, começou a se fazer Holter, que não deixa também de ser um eletro, mas na época a gente tinha limitação também técnica, porque eles eram gravados, para quem nasceu de 2000 para cá, eles eram gravados em fita cassete, sabe? Nem sabe o que era. Era um gravador grande, então você não tinha como fazer num gato, num cano pequeno. Então essa parte precisou do avanço mesmo tecnológico. E depois, na sequência, a gente começou no Brasil, na década de 90 mesmo, começou a ter o desenvolvimento do ecocardiograma. Foi a década inicial. Antes disso, a gente só tinha eletro mesmo. E a gente, Lucas, tem, assim, por exemplo, uma ideia se a gente vai chegar a ter uma angiografia, um cateterismo, já existe, não existe, existe experimental. A gente pode avançar mais, a gente pode ter um sinal a mais, aí, avançar um sinal na cardiologia, ou você acha que ficaria inviável por algum motivo X, ou até por tecnologia, pelo menos nesse momento? Agora, a fronteira agora aqui da cardiologia veterinária no Brasil está indo para esse sentido mesmo, basicamente para os procedimentos de intervenção. Então, o cateterismo ele já é feito em alguns centros, acho que mais de 5 centros, então já é uma coisa que é uma realidade, mas a questão maior do cateterismo são as indicações, né? A gente não tem uma gama de indicação tão grande como na medicina, onde a maior parte das doenças é coronariana, onde o cateterismo permite, assim, desde o diagnóstico até o tratamento completo, cirúrgico, mas a gente tem algumas condições, principalmente cardiopatias congênitas, onde o cateterismo é feito já rotineiramente, né? E também otimizando técnicas que já existiam. Então, por exemplo, colocação de marca-passo, algum tipo de cirurgia que era feita só por toracotomia, como ligadura do ducto arterioso, isso a gente já faz também por intervencionismo. Então, sim, já é uma realidade. Talvez futuramente a novidade ou a aplicação venha
de outras áreas onde isso possa servir até como um diagnóstico, por exemplo, estudo eletrofisiológico, então alguns tipos de arritmia que já são feitos rotineiramente o tratamento no humano, a gente ainda está iniciando essa aplicação. Então, provavelmente seja nesse sentido, né? E também aí isso não é um desafio nacional, mas mundial, que seriam os procedimentos de reparo valvar, principalmente na doença mitral, né? Então já tem algumas equipes no mundo fazendo e quem sabe em poucos anos isso seja rotina também por aqui. Aí você está dizendo mais aquela cirurgia intracardíaca, circulação extracorpórea, é isso aí. Tem algumas técnicas de correção de doença valvar, de substituição, não digo nem colocação de prótese, mas valvoplastia mesmo, né? Você tentar diminuir ali a quantidade de sangue que essa válvula permite refluir. Algumas delas existem a técnica sem até extracorpórea, mas algumas mais definitivas realmente exigem isso. E tem equipes que estão fazendo, né? A gente sabe que aí se esbarra numa questão não só de equipe, porque a gente tem pessoas capacitadas, mas principalmente de custo, né? Então, a gente tem esse problema no Brasil, principalmente agora, depois da questão de dólar, aí acho que o problema vai ser um pouco maior. É verdade. Hoje, na sua percepção lá, quando você se formou, que você estava lá jovem, recém-formado, atendendo, você acha que o tutor, o dono, né, o proprietário, seja como o pessoal, a gente é da época do proprietário ainda, né? Ele melhorou esse entendimento de, olha, ele tem uma doença cardíaca, ele é um cardiopata, eu vou ter que tomar um cuidado especial. Você acha que isso melhorou? E se você pudesse dar uma nota para melhora de 1 a 10, você daria que nota para isso, né? Na verdade, Márcio, eu penso assim, eu penso que o tutor, na verdade, ele é um reflexo do que a veterinária tem para oferecer para ele, né? Eu não gosto de falar que o problema é o tutor, não. Na verdade, eu vejo de outra forma mesmo, porque hoje o que realmente evoluiu, o que mudou, que a gente percebe bastante, que eu daria uma nota, vamos dizer, de 0 a 10, pensando em evolução, talvez 8, 9, é realmente como o tutor encara o pet, né? Então, assim, a partir do momento que ele trouxe para dentro da família, ele saber se interessar, na verdade, pela conscientização do cuidado que se envolve, é uma reação natural, né? E aí cabe ao veterinário passar isso para ele. E a gente tem que sempre lembrar que o tutor, ele é leigo, ele é uma pessoa, como eu tô querendo trocar meu computador. Eu tive que fazer nas últimas 2 semanas um curso para entender o que procurar, porque é tanta opção que você se perde. Então você tem que imaginar que quem pegou aquele pet também, ele não é obrigado a saber o que existe ou o que deixa de existir. Mas o veterinário, a meu ver, é obrigado a expor. E aí a gente muitas vezes se esbarra nisso. Então, eu sinto que os meus clientes, o que a gente expõe para eles, eu não tenho problema de dizer que eles não se conscientizam. O problema é quando a gente não está ciente da real necessidade de passar isso. Eu penso dessa forma. Então, para mim, eu não sei se eu sou parcial para dizer isso, se isso é só uma coisa da cardiologia, mas eu tenho uma vantagem muito grande porque os meus pacientes, na maioria das vezes, são aqueles que já passaram a vida quase toda com o tutor, né? Então a carga emocional acaba sendo muito alta. Talvez tenham tutores que pensem diferente, não chegue a mim, mas eu acho que a gente não tem que nivelar por eles, a gente tem que nivelar por cima. O que eu digo mais nesse sentido é, por exemplo, eu me lembro que quando eu fui atender, às vezes a gente percebia, né? Não era maldade nem nada, mas a gente falava assim, olha, o seu cachorrinho vai precisar fazer uma ultrassom. Aí você percebia que o cliente dava aquela risadinha, mas o meu cachorro vai fazer ultrassom? Peraí, como que é isso? Né? Desse entendimento, entendeu? Hoje você chega, você tem toda a bagagem para falar
você vai explicar todo o problema cardiológico dele e tal. E o tutor hoje vai entender. Na minha visão, isso melhorou muito. Porque eu lembro que eu, às vezes, falava de um problema e a pessoa, ela ficava assim, meio, cachorro tem isso? Não tem? Peraí, não estamos indo muito além, né? Eu digo mais nesse sentido do que, né? Não, você sabe que, assim, eu vejo isso, por exemplo, muitas vezes eu estou fazendo exame, eu vou medir a pressão, aí eu pego o aparelhinho e o tutor fala, ai, que bonitinho, nossa, eu não sabia que existia isso. Então, assim, existe, mas é aquilo que eu falei, a pessoa não sabia que existe, né? Então, muitas vezes a pessoa chega e fala, eu nunca fiz esse exame, meu cachorro está fazendo. Então, sim, isso com certeza evoluiu. Mas evoluiu também porque a gente oferece mais, né? Mas às vezes eu me deparo, até cliente médico, que fala, nossa, mas faz isso em cachorro? Então, assim, eu penso, puxa, um médico pensa que o cachorro não tem coração, ou por que pode fazer? Mas a gente tem que pensar que, de repente, aquilo, para ele, está sendo uma novidade. Né? Agora, no sentido de dizer assim, isso é besteira, bobagem e tudo mais, eu não me deparo muito, mas eu volto a dizer que a minha amostra acaba sendo um pouco viciada, porque só chega para mim quem aceitou, né? Às vezes o clínico pega mais esse sentido de ainda ter uma certa relutância, talvez, alguma coisa. Mas melhorou bem, é muito mais conhecido, né? Não, com certeza. Ô Lucas, agora uma curiosidade de papo, assim, de boteco mesmo. Você já pegou algum cliente que você já tratou 2, 3 cardiopatas da mesma família? Já. Essa pessoa é um azarado ou ele gosta muito de você? Olha, existem algumas teorias, né, Marcos? Depois de uma história engraçada, assim, engraçada não, até sobrenatural, vamos dizer. Uma vez eu atendi um cliente, o coração dele era tão grande, mas era tão enorme, e o cachorro tava assim, parece que até que bem, eu fazia exame, pegava a imagem dele, eu uso nas aulas até hoje, porque só tinha o coração dentro do tórax. E a tutora falou pra mim assim, você sabe que uma coisa estranha aconteceu, a minha netinha tinha um problema cardíaco, ela vivia passando por cirurgias e tal, porque era um problema congênito. Depois que a gente pegou esse cachorro, ela parece que parou, ela nunca mais teve que fazer cirurgia. E o cachorro ficou. Então, muitas vezes a gente tem essas histórias, puxou o pai, puxou a mãe, e aí a pessoa pega outro cachorro, depois de uns anos o cachorro tem problema cardíaco. Então, tirando essa parte sobrenatural, acontece. Mas eu acho que acontece também, Márcio, porque geralmente a pessoa que pega mais do que um cão no mesmo perfil ali, então ela pega 3 cachorrinhos de raça pequena, vamos dizer. A probabilidade de eles terem, mesmo que eles não morram disso, isso é uma coisa importante também na nossa área, porque a grande maioria dos pacientes, eles não morrem de problema cardíaco, eles morrem com algum problema cardíaco. Então, eles têm graus variáveis, né? Então, às vezes, ele chegou para mim porque aquele cão era sintomático e tal, às vezes ele até foi por causa disso, mas o outro, ele quer também tomar mais cuidado, e aí a gente acaba descobrindo fases pré-clínicas. Então, passa essa ideia, né, de que todos os cachorros dele têm problema. Isso que você falou é um dado muito legal. Assim, eu não sou cardiologista, mas sou clínico geral, né, e cirurgião, mas eu gosto da clínica geral, adoro, faço ainda, talvez vou morrer fazendo. E eu vejo muitos clientes com problema cardíaco que eu encaminho para o veterinário, né, para o cardiologista. E aí você vê ali como clínico, quando você fala, olha, ele tem um problema cardiológico, eu vou te encaminhar para o cardiologista. Você vê a cara de pânico, né? E hoje em dia é bem o que você falou, né? Hoje em dia eu percebo que assim, olha, fica tranquilo, que ele provavelmente não vai falecer do problema cardíaco, vai falecer com o problema, né? E aí a pessoa já vai para o especialista mais tranquila até, né? Hoje a sobrevida de um cão com um problema cardíaco, até porque diagnostica bem antes, né, de estar feia a coisa, é muito grande, né, Lucas? É uma expectativa boa de vida.
Sim, com certeza. Quando pega nessa fase, sim. E realmente, isso que você falou, eu tenho para mim que é uma das maiores vantagens da cardiologia, porque assim, a gente pega esse instrutor, que levou, né, o paciente até nós, geralmente realmente assustado. E assim, na grande maioria das vezes, a partir daquele momento, ainda por pior que seja o quadro, a gente ainda vai conseguir fazer alguma coisa, a gente vai, né, dar uma qualidade de vida ou tentar impedir ao máximo que essa doença possa prejudicar essa qualidade. E aí, realmente, os tutores ficam bem mais tranquilos e aderem bastante aí ao tratamento, né? Então, quando a gente pega um caminhado de colega porque foi escutado um sopro e o paciente não era ainda sintomático, a gente acompanha por 3, 4, e são animais já idosos, então muitas vezes eles acabam indo por outras coisas, né? Então, sim, a gente tem bastante tempo para ter o convívio com o tutor, o contato com ele, e isso realmente é uma vantagem, a meu ver, da nossa especialidade, né? Tem especialidades onde o problema é resolvido rapidamente ou não, mas é resolvido, e aí aquele tutor não volta mais, porque resolveu o problema. Ou o contrário, né? Se você for pensar em oncologia, muitas vezes um ano é muito tempo de sobrevida, então é um pouco diferente mesmo. Pensando aí no patamar onde a cardiologia veterinária pode chegar, né? Pergunto para você assim, deixando a questão ética de lado, né? Com os tipos de patologias comuns hoje, é possível chegarmos no transplante? Se sim, você acha que vai ser necessário mesmo, que é com as patologias que a gente tem, ou não, acho que a gente não vai evoluir para um transplante porque a gente não tem patologia que talvez necessite de um transplante? Eu realmente acredito que seja mais para não ter tanta indicação, né? A gente tem algumas doenças onde haveria indicação de transplante, né? Agora, a gente tem que pensar que, diferentemente da medicina, quando um animal chega para a gente nessa condição, ele já está ali em torno dos 8, 10 anos, mais ou menos, de idade. E aí um transplante nesse animal, vamos supor que mesmo havendo a indicação, mais uma vez, né, não é a maioria das doenças, seria uma grande minoria, mas ele teria já uma sobrevida de normal, de uns 5 anos, né, diferente da medicina, onde você faz um transplante para a pessoa viver mais 20, 30 anos, se for, né? Sim. Que é metade da vida dela. Então tem essa condição também. Então, assim, eu acredito que transplante, se resolvida a questão ética, né? Que a meu ver, eu não sei se é solúvel, mas vamos supor que não existisse, talvez fosse coisa para muitas décadas, né? Antes disso, a gente precisa resolver ainda a correção da doença mitral mesmo. Legal. Essa é o grande calcanhar de Aquiles dos coraçõezinhos de cães e gatos, né? Mais de cães do que de gatos, né? Legal. E hoje em dia, Lucas, como que está o negócio da cardiologia? Digamos assim, hoje eu estou aqui, estou jovem, vou procurar me formar aí, ter toda uma formação para ser cardiologista. Será que eu vou ser um cardiologista volante? Será que eu vou ter um negócio focado só em cardiologia? Será que eu vou estar num centro que tenha várias especialidades? Como você pensa aí, já com a tua experiência e com a tua própria empresa, né? Como que você pensa a evolução do negócio cardiologia veterinária? Assim, eu vejo a cardiologia como uma área também com muitas vantagens nesse sentido, porque assim, você tem uma gama enorme de formas de prestar o serviço, de formas de profissionalizar isso ou de empresariar isso, né? Então, assim, a gente que gosta dessa parte de empreendimentos, você se habitua a pensar que não existem regras, né? E aí, mesmo pensando em regras, você vê vários modelos de negócio já formados e em bastante tempo já no mercado, que já são totalmente diferentes.
Então, para mim, isso mostra de que não há um limite na forma como você vai fazer isso, né? Então, às vezes eu vejo, por exemplo, empresas que têm uma equipe de serviço volante, ou tem pessoas que são autônomos que prestam um serviço volante, tem pessoas que só trabalham fixo com exame num lugar, você tem centros de diagnóstico que oferecem os exames, você tem a possibilidade de alguns serviços serem feitos à distância, porque você tem também a parte tecnológica, né, a seu favor hoje em dia. Então, sei lá, eletrocardiograma a gente consegue fazer remotamente. Então, assim, você vê muitas empresas em várias áreas que envolvem a cardiologia com modelos diferentes. Então, eu acho que você gostar, né, claro, de cardiologia, gostar também de desafios e da parte também de gestão empresarial e plano de negócio para você poder entender qual a necessidade ali e o melhor modelo para se fazer, né? Eu vou dar um exemplo, a gente está fazendo um tipo de serviço com realização de Holter, né? E eu tenho alguns gravadores e assim, eu pensava, como que a gente vai fazer isso girar, né? E aí as clínicas geralmente querem que você vá lá colocar, e aí eu tenho que ir num dia, colocar no outro. Fica uma coisa complicada de você estar 2 dias no mesmo lugar, e por mais simples que seja no momento. Mas aí eu comecei a enviar o aparelho, treinar algumas pessoas, e aí hoje a gente tem muita gente também fazendo. Então, assim, tem pessoas que vão na clínica, colocam, vão no dia seguinte e tiram, mas são pessoas que têm a proximidade ali. E a gente começou a ter um movimento maior na questão de cidades mais distantes. Porque longe, essa pessoa, antes ela tinha que viajar, ficar num hotel, depois voltar no dia seguinte com o cachorro para casa. Então ela tinha que pagar, né, deslocamento, tinha que pagar hotel, tinha que pagar a taxa de cão para ficar no hotel também. E além do serviço, né? Além do serviço do exame. Além do serviço. Então, para essas pessoas, às vezes você oferecer isso com um custo maior, porque envolve também o custo da logística, em mandar o equipamento, o risco disso, enfim, o treinamento de quem estiver do outro lado, não é para qualquer pessoa que você consegue mandar, mas nesses casos específicos, isso vale a pena. Então, hoje, por exemplo, eu acabo fazendo para essa cidade e não faço perto, quase, faço bem menos. E tem pessoas que ficam só fazendo perto. Então, eu acho que depende tudo do seu modelo mesmo e de como você pode encarar isso. Eu dei um exemplo com o Holter, mas isso serve, como você falou, para essas equipes que são volantes, ou autônomos, ou fixos, enfim. Eu digo isso porque, assim, teve aqui o Dr. Franz, da Endoscopet, teve aqui o Dr. Jorge, da Nefro-Uropet, né? São especialistas, assim como você, e eles partiram para fazer exatamente só o que eles... de criar uma empresa focada, né? Então, só que aí, eu lembro que discuti com eles na época, conversamos, e eu falei, são poucas, né? Hoje você vê clínicas de cardiologia, só no meu bairro, onde eu tenho a clínica, deve ter umas 30 humanas, né? É um bairro que tem bastante médico. E a gente ainda não vê isso, né? A gente já vê poucas clínicas focadas, que nem você trabalha no NAIA, que é uma clínica focada, né? Tem a Endoscopet, que é focada, tem a Nefro, que é focada, Nefro. E aí a gente conversou e acabamos não entendendo, né? Por que será que não temos, né? Será que é falta de demanda? Será que é desunião ou desinformação da própria classe? Não digo desunião, acho que mais desinformação, né? De indicar, de fazer essa troca de pacientes, né? E a gente acabou ficando sem uma resposta. É difícil, né? A gente entender por que não estamos lá ainda com tanta gente fazendo trabalhos maravilhosos aí nas especialidades. Assim, Márcio, é interessante essa visão, né? Eu colocaria da seguinte forma. Na nossa clínica aqui em Jundiaí, a gente trabalha com várias especialidades, né? Então, assim, eu fico na parte de cardio, mas eu fico na parte administrativa também. A gente tem que
que lidar com todas as outras especialidades, e o que eu percebo é que, assim, existem especialidades aonde, vamos dizer, o ticket médio ali, ele é limitado, ele é restrito. Por exemplo, se você for pensar em endocrinologia, você depende basicamente de consulta, né? Então, assim, para eu abrir uma clínica de endocrinologia, eu vou ter que ter um número de consultas monstruoso para poder manter a receita que o negócio fixo exigiria, né? Se você pensa na medicina humana, a gente tem o convênio. Então, um endocrinologista, se ele ficar lá o dia inteiro, ele está lá sentado o dia inteiro. Mas aí vem um outro problema. Será que eu, como cardiologista, o que eu quero para mim é realmente ficar atendendo o dia inteiro? Porque aí isso vai depender de mim ou de outros cardios, né? Então, a gente tem que... Eu acho que, primeiro, quando você for pensar num negócio que é voltado exclusivamente para aquilo, a gente tem que entender, você está querendo um negócio ou você está querendo um emprego para que você possa ficar o dia inteiro trabalhando lá. Então, é um ponto. Outro ponto é, essas clínicas que você citou, que já estão fazendo exclusivamente atendimento na especialidade, agora tem a Naya Cardio, né, que abriu agora, recentemente, no Brooklyn, acho que foi esse. Porém, o que acontece? Você não depende só de consulta, porque a partir do momento que a cardiologia teve uma gama maior de áreas, então vai um cachorro para fazer eletro, vai um cachorro para pôr um holter, vão 2 cachorros para consulta, vai um cachorro para fazer intervencionismo. Então você tem uma gama de serviços maiores, você consegue aumentar. Não é toda a especialidade que consegue fazer isso. Sim. Você pensar em oftalmo, até daria, você pensar em ortopedia, até daria. Mas o que eu sempre brinco também, vamos supor, né, é uma questão numérica, que 1% da população procure um serviço especializado. Você vai abrir em São Paulo, você tem 2 milhões quase de pessoas, né? Se você for abrir aqui em Jundiaí, você tem 4 mil. Então, é uma questão numérica. Não tem um fluxo. Então, para suprir isso, em vez de aumentar o número de pessoas, você aumenta o número de especialidades. Mas eu já pensei várias vezes em abrir uma clínica só de cardiologia, mas muitas vezes eu me deparo com essa pergunta: bom, só você vai estar trabalhando lá, é isso que você quer, entendeu? Então, acho que é tudo isso. A endoscopete, ela vai nessa levada também, de ter a parte diagnóstica, a parte cirúrgica atrelada. A nefro também, a nefro tem a possibilidade, né, de hemodiálise e de procedimentos cirúrgicos, então eu acho que é uma característica da especialidade, no caso da veterinária. Acho que é uma tendência de modelo de negócio nessa questão é ser o centro de especialidades mesmo, né? Não a especialidade focada como é na medicina humana. Acho que a gente vai acabar por frente aí tendo essa pequena diferença mesmo, né? É que a gente percebe, assim, tem alguns centros que eles têm o forte, né? Então, por exemplo, eu atendo isso e isso, mas aí aos poucos eu coloco algumas outras especialidades porque você já tem a estrutura ali. Mas eu não acho que seja impossível, não, você, né, realmente pensar em uma especialidade só. Mas aí é uma coisa já um pouco diferente, que vai ter vários senões aí para você pensar. Sim. Haja planejamento e plano de negócios, né? Bom, no nosso papo aqui, Lucas, você falou, a gente passou pelo eletrocardiograma, você falou, laudo à distância, até falou do Holter, né? Vamos falar um pouquinho de um assunto que é bem polêmico, né? E nós estamos lá na FEVERESP, a gente teve uma atuação em cima disso, o pessoal todo ficou meio polvorosa, né? Por causa estamos num momento de pandemia, caso você esteja vendo esse vídeo longe do momento de pandemia. O que você acha e qual você acha as principais diferenças da teleconsulta e da telemedicina? Porque houve aí um burburinho de aprovar, né, de exigir que o conselho aprovasse a telemedicina ou teleconsulta, né? Ficou meio mal explicado na lei, né? O que seria uma coisa, o que seria outra. Diz pra gente aí, Lucas, você que já trabalha com isso, né? Então tem muita propriedade para falar.
Na verdade, assim, a gente sempre... Eu sou meio chato com esse negócio de texto, porque às vezes as palavras são traiçoeiras, né? Então as coisas ficam escritas de uma forma que parece que está tudo bem, mas aquilo ali já foi escrito pensando no que seria feito adiante, né? Então quando você começa a usar esses termos assim, jogados sem definir, realmente a gente pode acabar tendo problemas depois, né? A telemedicina, na verdade, assim, medicina que usa alguma coisa tele, ou seja, a medicina que lança a mão de alguma ferramenta que pode ser feito remotamente, né? Então, por exemplo, o eletrocardiograma é feito sem praticamente, não vou dizer sem nenhum, mas sem praticamente nenhuma diferença presencial ou remoto. Claro que isso depende de um treino adequado, mas supondo-se que isso tudo foi feito, tanto faz eu analisar um eletro que eu rodei ou um eletro que uma outra pessoa me rodou. Não tem diferença nenhuma. Na radiologia também isso acontece. Então a gente, com agora o advento da imagem digital, você faz a imagem adequadamente, outra pessoa vai laudar. Você não precisa do animal naquele momento, né? Então eu acho que a confusão surge um pouco daí. O termo consulta, você necessita do animal naquele momento, por algum motivo, né? Seja motivo exame físico, né? No caso do ser humano, o motivo pode ser também o quê? A própria anamnese, né? E aí, na medicina, eventualmente, isso é um pouco mais simples de ser feito, porque você está conversando com o seu paciente durante uma consulta, né? Então, você poderia fazer uma consulta online. De repente, eu não sou médico, eu não quero entrar nessa área, mas eu vejo que tem, por exemplo, psicólogos que estão fazendo consulta online. Então, talvez não tenha diferença, não sei se tem, pode até ser que tenha, porque às vezes você entende a pessoa no olho a olho ali. Mas numa videoconferência, você pode ter situações muito próximas do que você está tendo ali. Agora, como que eu vou conversar com o cachorro online? Como que eu vou examinar o cachorro online? Então, a teleconsulta, a meu ver, que envolveria os 3 pontos da consulta, né? Que seria anamnese, exame físico e histórico e resenha, a gente acaba perdendo. Agora, se eu estou fazendo uma telemedicina, eu estou usando a distância, mas para coisas pontuais, a gente consegue, né? Existe até algumas formas da gente fazer um atendimento assessorado, né? Isso também foi falado bastante na época no grupo. Sim. Então, muitas vezes, algumas especialidades, por exemplo, hematologia. O hematologista, ele usa muito mais a interpretação de exames laboratoriais do que o exame físico ali. Claro, ele precisa do exame físico? Precisa. Mas se ele tiver com os olhos de um clínico, de repente ele pode fazer isso à distância. Então, a própria endocrinologia. Ninguém vai escutar a tireoide ali, né, funcionando. Então, de repente, o clínico faz o atendimento e, num segundo momento, o especialista presta serviço ao clínico. Mas, legalmente, eticamente e adequadamente, ao meu ver, também, a conversa final, a prescrição, o acompanhamento tem que ficar sob responsabilidade do clínico. Então, não é sempre que esse tipo de serviço funciona. Eu acho que daí as pessoas, às vezes, misturem um pouco, né? Então, a gente precisa separar bem mesmo para evitar problemas. É uma nominologia aí, né? Meio estranha e difícil, né? Porque, enfim, a gente escuta muita gente, né? A gente está nas associações e uma parte das pessoas falam que algumas coisas poderiam ser praticadas. Eu acho que a teleconsulta, como você falou, né, ela acho que é meio consenso que não tem como, né, mas eu já vi, por exemplo, pessoas falando que daria para fazer um acompanhamento, um retorno, né, então, por exemplo, vai lá, passei com o Lucas, ele fez todos os exames, fez a medicação e daqui 30 dias ele quer um retorno. Tem gente que acha que eu poderia fazer esse retorno com você falando, sem você examinar o cachorro. Então, assim, é um tema bem polêmico, né? E eu também acho que a telemedicina, né, que nem você falou,
ela é só um apoio para o clínico à distância, né? Um apoio mais de exames. Eu acho que nem o apoio no paciente. Por exemplo, eu estou com um paciente internado, Lucas, ele é um cardiopata moderado, e aí aí eu te ligo, você faz uma avaliação para mim. Eu acho que nem assim valeria, tá? Eu acho que é mesmo a questão de análise de exames, né? Você já laudou eletro meu, né? Já sabe, alguns eletros que eu passei aqui em Santo André, você em Jundiaí laudou. Acho que isso é tranquilo, né? Mesmo a radiologia se faz muito isso, mas eu ainda fico na suspensão aí, mesmo com esse auxílio colega para colega. Mas eu sei que também, isso é uma opinião minha e também não sei se está certo ou se está errado, né? Mas realmente é bem difícil. Você pensa, pegando o gancho aí no que você falou, é aquela coisa, né? A partir do momento, uma coisa é a gente conversar que se é a favor disso, se é a favor é contra, num grupo de WhatsApp, é uma coisa. Agora, a partir do momento que você vai escrever uma lei, então, assim, pegando esse gancho que você explicou, tem pessoas que acham que o retorno daria para fazer à distância. Gente, quando um cliente te liga para contar o que aconteceu e você fala qualquer coisa, isso não deixa de ser uma forma de retorno. Então, assim, até isso já é feito. Agora, a gente tem como saber como vai ser um retorno? Então, assim, como que eu posso garantir para o meu cliente de que, olha, o retorno você vai ser feito à distância? E aí, ele me fala, ele melhorou. Aí, na hora de terminar a ligação, ele solta que só acha que durante a noite o cachorro está respirando mais rápido. Era exatamente o que eu precisava para precisar escutar o cachorro, para saber como está o campo pulmonar dele. Então, naquele momento, esse retorno não é mais possível. Então, assim, como que eu vou escrever regulamentando uma coisa que nem a gente sabe quando que aquela coisa é possível ou não? Então, eu acho que a gente só pode escrever o que se aplica a tudo, né? Então, outra coisa importante que você citou, a própria questão do eletro. Dá para a gente fazer telemedicina? Dá. Mas o que eu estou fazendo quando eu faço um laudo de eletro? Eu estou te fazendo um laudo daquilo que chegou para mim no computador, certo? Eu posso estar me deparando com o animal morrendo e ele não tem alteração no eletro, por exemplo. Então, quem está do outro lado tem que ter bem definido, bem claro o que é aquilo que está sendo feito. Eu não estou dando um aval de que aquele paciente não tenha nada. Ele pode estar morrendo, eu também não sei como ele está ali do outro lado, né? Eu estou dizendo como está o eletrocardiograma dele. Então, essas ferramentas, quem está atendendo ao paciente já cumpriu a etapa de consulta e de saber que aquela ferramenta é útil, né? Eu não tenho como prestar um atendimento de cardiologia, chega um cão lá em edema, eu falo, me manda aí o eletro dele que eu já te falo então, que aí se entraria talvez numa teleconsulta, né? Então eu acho que se a gente conseguir escrever, definir, não ter dúvida, beleza. Mas numa dessas, escreve aí telemedicina, depois a gente descobre que a telemedicina aí não dá, né? Ô Lucas, hoje falando sim em telemedicina, né? A medicina praticada por alguma tecnologia. Na cardiologia, o que se aplica? É só o eletro ou tem mais coisa? Então, eu tenho o eletro. Na verdade, o Holter é uma telemedicina pura, né? Porque você chega, coloca o eletrodo e manda o cachorro embora. Então, o cachorro fica fazendo isso na casa dele. Depois você pega só o aparelho e vai fazer bem longe do cachorro laudo. Então, o Holter, né, com certeza, que entra na levada aí do eletro. E assim, ecocardiograma, eu acho já uma coisa no momento complicada, tá? Porque a gente sabe que o ecocardiograma tem uma curva de aprendizado muito grande, então, assim, é difícil você treinar uma pessoa padronizada em menos de 2 anos, mas na ultrassonografia já ouvi indícios de que talvez alguma coisa possa ser feita, como se fosse um exame guiado à distância. Então, você treina a sequência de exame e alguém está ali por videoconferência vendo, né? Mas, não sei se você assiste La Casa de Papel. Como a vida não é uma La Casa de Papel, que dá para fazer até cirurgia por videoconferência. É verdade. Eu não sei. Pode até ser. Na medicina tem robô
Então, não sei, mas atualmente, a meu ver, com a tecnologia que a gente tem disponível, com segurança, seria eletro e Holter. Legal. É complicado, né? Porque exame de imagem, assim, dinâmico, né? Ele é operador dependente, né? Acho que se a gente falasse para Renata lá, né? Você deve conhecer ela, ela é minha amiga de turma do NAIA, a Renata Marim Medrano, ela faz eco lá. Se a gente fosse falar para ela, olha, eu vou te ligar, eu tenho um aparelho de eco aqui, ela ia ficar doida da vida. Acho que é muito operador dependente. Ô Lucas, para a gente ir finalizando aqui, na cardiologia, seja ela ecocardiograma, eletro, Holter, ou possíveis outros exames que iriam entrar, intervencionismo, negócio, centro de especialidade, volante, o que você pode falar para o pessoal que tem a intenção, que quer partir para a parte de cardio veterinária, né? Quais são os principais desafios e onde você enxerga ainda oportunidade nesse ramo de mercado, falando em negócios? Assim, para mim, a primeira coisa que qualquer pessoa precisa ter quando pensa em algo mais, primeiro é foco, né? Desde que seja para aprender, quanto depois na frente. Não adianta você, eu vou fazer cardio, mas eu também vou fazer não sei o quê, mas eu gosto disso, e assim, você escolher uma coisa é abrir mão das outras. Vamos ser frios, mas é a verdade. Porque não tem como a gente acompanhar tudo realmente hoje, e a gente se dizer especialista sem ser, eu também acho uma coisa complicada. Eu queria só aproveitar e deixar isso, acabei passando por aqui. Em breve, se Deus quiser, a gente vai estar com o título de especialista em cardio regulamentado e funcionando, porque a gente sabe que tem algumas especialidades onde isso, infelizmente, não funcionou, mas a gente precisa disso porque o nosso cliente não tem como avaliar se aquela pessoa realmente pode ser chamada de especialista ou não, enfim, mas a gente tem quem possa fazer esse tipo de separação para facilitar o trabalho dele. Então, futuramente, a gente vai ter isso que você me perguntou, em pouco tempo, bem definido. Então, a pessoa ela vai saber o que ela precisa para poder se formar adequadamente, para poder exercer isso, né? E como negócio, também é ter foco. Não existe... você sabe, tanto quanto eu, que a única coisa que dá dinheiro é pai e mãe, né? Porque o resto você tem que ganhar mesmo, não tem jeito. Então, assim, você tem que ter o foco para saber o que você quer, o que você vai aguentar para ter o retorno depois, e você tem que ter foco também no seu modelo de negócio, tá? A gente trabalha com especialidades, conversa com muita gente, e vira e mexe alguém fala assim, mas eu quero levar meu cachorro para vacinar, você não é veterinário, e assim, mas agora eu já nem digo mais, mas é uma briga de foice para você entender, e você entra em cursos. Quando eu fiz o Empretec, primeira coisa que eu vi foi isso, mas como você vai ter um negócio que você vai limitar quem você atende, e a gente tem que ter muito discernimento para saber o que é foco, o que é teimosia também, para poder ter a resposta final de se realmente isso vale a pena ou não. Mas, iniciando, tem que enfrentar tudo e seguir, porque senão você se perde no caminho. Amanhã você mudou, amanhã você fez isso, quando você vê, você já nem sabe mais o que você está fazendo, se é que um dia você planejou isso. Legal. E, Lucas, você tocou num assunto muito interessante, né? A gente já falou disso aqui. Quando você estava respondendo uma pergunta lá para cima, até passou na minha cabeça e eu esqueci de te perguntar, né? Hoje, então, a Sociedade de Cardiologia não tem ainda como emitir o título pelo Conselho Federal. Vocês estão ainda balizando isso daí. Na verdade, assim, vai fazer 3 anos, ou já fez, eu acho que já fez, que o Conselho Federal habilitou a Sociedade Brasileira de Cardiologia a conceder o título. Então, teoricamente, quando a gente quiser, já pode fazer a concessão. Porém,
a gente está seguindo muito as reais normas e aquilo que a gente acredita que realmente é essencial para que esse exame seja feito a fim de atingir o objetivo. Então, isso se deparou em algumas questões legais, algumas coisas precisaram ser revistas, algumas coisas por logística precisaram ser revistas, e em breve, se Deus quiser, já vai se chegar no edital, né? Que seria ter todas as normas para se prestar essa prova esclarecidas e poder ter a primeira turma o mais próximo possível. Isso é muito legal, porque assim, a gente tem poucos carteirinhas vermelhas, né, no Brasil, porque justamente parece algumas, né, espero que a sociedade trabalhe bem isso, eu sei que vocês vão fazer um bom trabalho, parece que algumas sociedades ou alguns colégios trabalham contra para as pessoas não se habilitarem, né, eu me lembro de um caso meu que me deixou muito desapontado, né, eu fui fazer juntei toda a documentação, todos os meus procedimentos. Na época não tinha computador, eu descrevi cada procedimento à mão, com fotografia revelada, né, para levar num congresso para fazer a prova de habilitação para tirar a especialidade de cirurgia, né? E aí, simplesmente, quando eu cheguei lá no congresso, que eu fui falar, onde é a sala para entregar meus documentos, né, e pegar o meu horário da prova? Olha, a gente resolveu cancelar a título de... Eu falei, mas como assim? É porque tinham só 3 inscritos, a gente não vai fazer. Eu falei, mas as 3 pessoas que se inscreveram estão aqui, se dedicaram a escrever tudo, trazer os procedimentos, né? Fazer tudo que vocês mandaram no edital. Não, a gente não vai fazer. E isso me desapontou, tanto que de lá para cá eu nunca mais tive vontade de tentar novamente, né? Sei que já saíram outros editais. Então parece um caminho meio complicado, né? Eu não sei se é legislação, se é um pouco de desinteresse dos próprios colégios, não estou falando da sociedade em si, né? Mas eu acho que parece que é alguma coisa meio tenebrosa aí. Mas é tão difícil, tem de tudo. Porque eu brinco, eu falo assim, gente, não vamos queimar o título, né? Porque a gente vê vários que são queimados. Então a gente ouve muita coisa por aí. A gente ouve, isso daí é só para a pessoa pagar a sociedade, isso é só passa quem quer, isso você ouve de tudo. E aí, em última análise, a gente chega naquele ponto. Ninguém vai ser proibido de continuar exercendo o que já faz. E aí, você tem os dois lados, né? Primeiro, então eu só vou fazer uma prova de um jeito que só passe, sei lá, o supra-sumo sobre minha ótica, porque isso é variado de 1 para 1, ou a gente também tem o outro lado. Ninguém presta isso aí porque isso aí não serve para nada. Então é difícil chegar num acordo, muito difícil. Já pensei em várias coisas, para ter uma opinião formada e a gente não tem. Eu falo assim, vamos começar a divulgar quem tem o título, aí as pessoas vão procurar quem tem. Aí quem não tem, não vai falar que não vai mais fazer curso, porque aí a cardiologia, em vez de melhorar, pior. Mas é bem complicado. Mas o primeiro passo, que não é menos complicado, que é tentar fazer o edital, ainda não saiu. Então vamos tentando uma parte por vez. Eu espero que o título de cardio seja... E tudo agora, né? Essa atual gestão, a Lilian como presidente, ela tem trabalhado bastante com isso, ela é bem firme nessa ideia de que realmente a prova tem que ter um objetivo e o título tem que ter uma utilidade, não só para ficar ali tentando para ser usado para esfregar na cara dos outros, falando em português. Legal. Bom, Lucas, obrigado então por ter participado conosco aqui, né? São muitos assuntos, a gente passou por alguns aqui, mas acho que já foi bem legal, o pessoal vai ter uma noção muito bacana da cardio, até da telemedicina, enfim, falamos um pouquinho da sociedade. Obrigado do seu tempo, tá? E deixo uma mensagem aí para os futuros cardiologistas do Brasil.
Bom, mais uma vez, né, queria te agradecer aí pela oportunidade, mais uma vez parabenizar aí pelo programa e agradecer a quem estiver me assistindo, aguentado assistir até o final. Se vocês conseguiram assistir até o final, vou pedir para vocês me seguirem no Instagram, lucas.caiojovetti, e lá a gente também fala de algumas coisas de card, então para quem está começando, o Vini Mesh, a gente fala algumas coisas por ali, e para quem está realmente começando, é isso que eu falei, foco e força aí, mas não é diferente das outras, tá? Então alguma hora você vai ter que ter foco, então vamos que seja agora. Obrigado, Marcos. Legal, imagina. Pessoal, então, semana que vem a gente está de novo aqui, mais um convidado. Vamos deixar aqui na descrição no YouTube e quando o vídeo subir para a plataforma, que está chegando, né? A plataforma está quase prontinha aí para sair do forno. Fiquem de olho nas redes sociais da VetSign, eles vão falar o dia certinho. E a gente vai colocar os contatos aqui, Instagram, Facebook do Lucas. Quem quiser seguir ele lá, vai fazer um bom proveito das dicas e das notícias que ele dá por lá. Obrigado a todo mundo, boa semana. Tchau, obrigado.